Professora, o conceito de democracia parece ter se consolidado, ao menos no mundo ocidental, como um modelo único. Separação de poderes, pluripartidarismo, profissionalização da política através de partidos, liberdades de expressão e organização, alternância no poder. Tanto do ponto de vista histórico quanto nos tempos presentes, essa é a régua que deve ser utilizada para definir se determinado regime é democrático ou ditatorial, a régua da democracia representativa, seja no regime presidencialista ou parlamentarista? Na minha opinião, de jeito nenhum. Até porque eu sou partidária do marxismo, né? Procuro, enfim, seguir, né, as diretrizes principais do marxismo de forma criativa, evidentemente, né? E sabemos, né, que a teoria do Estado no marxismo, desenvolvida por Marx, Engels, Lenin, né, Gramsci, enfim, alguns outros seguidores da teoria marxista, né, nos mostra que o Estado tem conteúdo de classe e a democracia, portanto, tem conteúdo de classe. Então, não existe, na minha opinião, democracia neutra, democracia sem adjetivo. A democracia ou é socialista ou é burguesa. E, na maioria dos países capitalistas, né, estamos submetidos, né, à democracia burguesa com todos esses predicados aí que você acabou de listar. Né? Eu sou partidária da democracia socialista, né, que se instalou na União Soviética pela primeira vez com a Revolução Socialista. Houve uma rápida experiência, né, com a Comuna de Paris, que foi tragicamente derrotada, né, ainda em 1871, e hoje em dia um exemplo de democracia socialista, sem dúvida nenhuma, é Cuba, né? Tema da nossa conversa de hoje, em que é uma democracia, um tipo de sistema popular, sistema político popular. Inclusive, eu tenho um artigo já escrito há vários anos em que eu estudei esse assunto, eu estive em Cuba, tive a oportunidade de conversar com um conhecedor do assunto e, ao mesmo tempo, quer dizer, estudioso do assunto, que, ao mesmo tempo, tinha sido vice-presidente da Assembleia Nacional Cubana, que é o Jorge Lescano Pérez. Né? Então, a partir desse conhecimento, eu escrevi um artigo, isso ainda em 2011, que está no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, mas agora reproduzimos também no blog da Boitempo, porque continua extremamente atual. Quer dizer, muita gente pensava, até pessoas de esquerda, eu vi, pensarem que o Fidel Castro, por exemplo, não era eleito. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, em Cuba, não tem nenhum dirigente político que não seja eleito, inclusive o Fidel Castro. Normalmente, ele costumava ser proposto, o nome dele, por uma comunidade da cidade lá do leste de Cuba, enfim, agora me fugiu o nome da cidade, e era o nome do Fidel, era proposto e eleito em todos os níveis, né, até presidente de Cuba. Né? Por sinal, eu gostaria de hoje fazer uma homenagem ao grande Fidel Castro, que estaria cumprindo 95 anos, né? Morreu há 5 anos atrás, né, com 90 anos, e realmente, né, na minha opinião, Fidel Castro foi a maior liderança política revolucionária, evidentemente, da segunda metade do século XX e da agora início do século XXI. Então, eu acho que todas as homenagens ao Fidel, né, e resgatar, né, sempre a história desse revolucionário, né, que mostrou que na América Latina também era possível estabelecer um Estado socialista, um país socialista. Né? Talvez o Breno, que é jovem, não lembra, não sei, mas antes da Revolução Cubana, o que a direita sempre dizia aqui nos nossos países, e aqui no Brasil isso era bastante espalhado, é que o socialismo, o comunismo são doutrinas exóticas, que nas Américas jamais poderão ser aplicadas. E o Fidel, à frente, né, da Revolução Cubana, provou que, na realidade, o socialismo também tem campo aqui na América Latina e pode resolver os problemas
básicos das massas populares. Acabar com a fome, acabar com a miséria, né? Garantir ensino público gratuito para toda a população, garantir, né, saúde pública para toda a população, enfim, garantir os direitos básicos. Porque eu sempre me admiro, né, com essas pessoas, os liberais, que falam em liberdade, mas acham que pode haver liberdade com as pessoas passando fome, morrendo nas ruas, né, famintas, sem casa, sem teto. Né? Que liberdade tem essas pessoas? Né? Que adianta falar que no capitalismo existiria liberdade? Que liberdade é essa? A gente sai nas ruas do Rio de Janeiro hoje, de São Paulo, provavelmente é a mesma coisa, né? Milhares de pessoas espalhadas pelas ruas, né? Sem teto, sem comida. Né? Então, realmente, o exemplo de Cuba socialista para a América Latina é fundamental. E não é por acaso, né, que o imperialismo americano, em primeiro lugar, né, procura sabotar de todas as maneiras, né, a experiência da Revolução Cubana. São já, quer dizer, mais de 60 anos da Revolução, né, e faz a mesma coisa, 60 anos, pode-se dizer, de bloqueio. E esse bloqueio é que, fundamentalmente, prejudica, né, o avanço do socialismo em Cuba. Se não houvesse o bloqueio, né, Cuba teria avançado muito mais na solução dos grandes problemas que ela enfrenta. Bom, eu estou falando muito, não sei se você quer... Fique tranquilo. Eu queria retornar a questão teórica que a senhora colocou com a seguinte pergunta. Qual é a sua opinião acerca do conceito desenvolvido pela filósofa Hannah Arendt, o de totalitarismo, que recorta os regimes políticos a partir de seu aparente grau de autoritarismo? Eu acho que quem, inclusive, trabalhou bem essa questão em vários textos é o Domenico Losurdo, esse autor marxista italiano, né, em que ele, inclusive, faz uma crítica ferrenha, né, a esse conceito de totalitarismo e, em particular, aos textos e aos livros da Hannah Arendt. Quer dizer, é uma forma de ludibriar, né, a opinião pública, de parecer, sem dúvida, na União Soviética, concretamente, na época, né, do chamado stalinismo, que é um termo bastante discutível, né? Enfim, foram cometidas muitas arbitrariedades e até crimes, não se pode negar isso. Mas isso não nega que na União Soviética existia a propriedade comum coletiva dos meios de produção e que avanços enormes foram realizados, né, atendendo os interesses populares, na saúde pública, no ensino, enfim, em todos os aspectos. Nem basta dizer que na União Soviética não existia desemprego. Agora, erros foram cometidos, e eu estou dizendo até crimes, mas comparar a União Soviética, né, com o hitlerismo, com a Alemanha nazista, é um absurdo total. É não ver as essências do problema e se deter apenas nas aparências. Houve repressão na União Soviética, sem dúvida nenhuma, algumas justas e muitas injustas. Na Alemanha, houve uma política de extermínio das raças inferiores, né, e de extermínio do comunismo e de todos os partidários do socialismo. Como é sabido, quando Hitler assume o poder, em 1933, as primeiras vítimas não foram nem os judeus, foram os comunistas. Os campos de concentração foram construídos e passaram a funcionar para perseguir e matar em massa comunistas e socialistas. Depois é que veio toda essa teoria, foi posta em prática, né? A teoria de combater os judeus, mas não eram só os judeus, não, eram também os eslavos, né? A raça ariana seria superior, eram vários outros, né, setores da população, quer dizer, no fundo, era assegurar os interesses do grande capital monopolista. Foi isso que representou o fascismo, o nazifascismo, enfim, na Alemanha e, aliás, na Itália também. E já na União Soviética era algo totalmente diferente. Então, ficar comparando apenas as aparências leva a erros profundos, né, inclusive do ponto de vista teórico. E, repito, quem tiver interesse no assunto, existe uma bibliografia vasta, mas eu recomendo bastante os textos do Domenico Losurdo, falecido há pouco tempo, lamentavelmente.